Vamos lá, igreja? 4 textos para a gente começar, 4 versículos. O primeiro, eu gostaria que, à medida em que eu fosse lendo, você procurasse nos 4 textos algo em comum. O primeiro texto é o de Salmo, capítulo 56. O verso é o de número 11. Eu leio todos eles na Almeida Revista e Corrigida. Salmo 56, verso 11. Esse é o primeiro dos 4. Vamos ler em voz alta, já está aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: em Deus tenho posto a minha confiança, aleluia, não temerei o que me possa fazer o homem. Você pode dizer glória a Deus? Sua confiança está onde? Em Deus. Então, se a sua confiança está em Deus, não tenha medo do que as pessoas possam fazer. Fulano vai puxar o meu tapete, pastor, lá vão passar para trás, estão armando contra mim, fizeram uma emboscada para me derrubar. Se a sua confiança está em Deus, você não precisa ter medo de nada, você não precisa ter medo de ninguém. Segundo texto, Salmo 118, verso de número 6, meia dúzia. Salmo 118, verso de número 6. Vamos ler também comigo em voz alta, vamos lá? O Senhor está comigo, aleluia, não temerei o que me pode fazer o homem. Você está percebendo aí algo em comum nos 2 textos? Eu não preciso temer ninguém, eu não preciso ter medo de nada, porque Deus está comigo. Está com você também, viu, querido? Deus está com você. Terceiro texto dos 4, né? Terceiro texto, Hebreus 13, verso de número meia dúzia, verso 6. Hebreus 13, 6 diz assim, vem comigo mais uma vez: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, aleluia, não temerei o que me possa fazer o homem. Eu estou começando a acreditar que Deus realmente está falando sério com a gente, que nós não precisamos ter medo de ameaça de ninguém, nós não precisamos ter medo de nada preparado, nenhuma ferramenta preparada contra ti. Como é que está escrito? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Glória a Deus por isso. Finalmente, Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Esse aqui é conhecido nosso, hein? Enche os pulmões e vem comigo, vamos lá? Que diremos, pois, a estas coisas, capricha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem, gente, eu acredito que vocês perceberam um padrão nesses textos. E o padrão aqui é o seguinte: quando eu coloco os meus olhos em Deus, a minha confiança está no Senhor. Quando eu tenho por ajudador, não é um amigo, um colega, um fulano que me prometeu, um parente, um pastor, comedor de arroz e feijão, como eu brinco e de vez em quando uma coxinha, não. Quando eu coloco minha confiança em Deus, eu não preciso ter medo, eu posso descansar, eu posso acreditar que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Amém? Mas, gente, dito isso, pode parecer uma utopia, pode parecer assim uma lenda, pode parecer uma ideia muito distante, dependendo do momento que você está passando. Pode ser que você esteja aqui nessa manhã, ou me assistindo em casa e dizendo: pois é, mas nessa semana, pastor, me mandaram embora do trabalho, porque armaram para mim lá. E aí, como é que ficam esses textos? Você está dizendo aí que eu não devo temer nada, ninguém,
e nem o mal vai me atingir, mas conseguiram me atingir. Conseguiram me derrubar, conseguiram armar contra mim, conseguiram inventar uma situação lá, conseguiram armando uma situação, usando de injustiça contra mim, conseguiram puxar o meu tapete. Bem, eu gostaria de falar hoje com vocês, sobre o tema Deus está no controle. Deus está no controle. Mas para isso entrar no coração, a gente vai precisar ter pelo menos uma ideia do conceito de soberania de Deus. Senão a gente vai ter dificuldade no entendimento do que é controle. Então depois eu volto no tema, mas vamos definir primeiro soberania divina. Então vem ler comigo, o que é soberania divina? Preste atenção, por favor, para você não entender errado, porque tem gente que extrapola, na minha opinião, o conceito. Soberania divina trata-se de um conceito fundamental na teologia cristã. Se refere ao poder absoluto, supremo, que Deus possui sobre todas as coisas. Deus é soberano. Através da soberania, Deus exerce autoridade e controle sobre o universo, governando sobre todas as áreas da vida humana. Eu não sei em relação a vocês, mas à medida em que eu fui estudando a soberania de Deus, a minha vida cristã ficou muito mais leve, muito mais aliviado, porque eu sei que a minha vida não está na mão de um governante, a minha vida não está na mão do meu patrão, a minha vida não está na mão de um líder religioso, a minha vida está nas mãos de Deus. E eu quero plantar isso no seu coração com força. Às vezes nós cantamos, entoamos, e você conosco aqui, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, e aí? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você crê nisso? Isso é acreditar na soberania de Deus. O que isso significa? Qual a implicação dessa crença? Pode colocar o próximo, por favor. O que quer dizer? Bom, assim, afirmar que Deus é soberano na minha vida significa afirmar que Deus é quem controla a minha vida. Ou seja, como nós acabamos de dizer, a minha vida está nas mãos de Deus. Agora eu não sei se você enxergou um probleminha aí, e eu vou fazer você enxergar, porque a gente precisa cercar para não sair daqui confuso. Tem gente que escuta isso, minha vida está na mão de Deus, ou Deus está no controle. O que ele pensa? Ele pensa num ser divino com uma marionete na mão. E alguns inclusive assim ensinam, que o Senhor, por ser soberano, fez de mim, de nós, bonecos, marionetes, fantoches. E me parece óbvio afirmar para vocês que não é assim que nós acreditamos. Nós acreditamos que a soberania de Deus não estraga, anula a responsabilidade humana. E o fato de Deus saber todas as coisas, em sua soberania, onisciência, onipotência, são atributos de Deus, atributos divinos. Isso não significa afirmar que porque Ele sabe, inclusive do que você vai escolher amanhã, que você é um fantoche, você não tem escolha, você não tem liberdade. Nós fizemos uma série aqui inteirinha sobre liberdade e as implicações dessa liberdade. Os textos são os mais diversos. Até no Antigo Testamento Deus chega a dizer: coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o que Deus diz para o povo dele? Escolha, pois, a vida. Mas se você não é uma marionete, se você é um fantoche, você não escolhe.
Mas Deus está dizendo, você escolhe. O fato de Deus, inclusive, saber de forma onisciente o que você vai escolher, não faz de mim, de você, um bonequinho nas mãos de Deus. Portanto, temos um desafio, pode colocar o próximo, e o desafio é esse aqui nesta manhã. O desafio é a gente encontrar nesse paradoxo, naquilo que parece contrário, parece que não cabe as duas coisas, encontrar um ponto de equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade divina. Então, quando eu leio, e se você me permitir, se der tempo coloca aí, senão não tem problema, eu vou ler rapidinho os 4 textos que eu comecei lendo. E o primeiro foi de Salmo 56:11, diz assim: em Deus eu tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. O segundo texto, Salmo 118, verso 6: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. O terceiro texto de Hebreus 13:6: e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Aleluia, não temerei o que me possa fazer o homem. E finalmente Romanos 8:31, que nós conhecemos mais: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Enxergar a soberania de Deus sem anular a responsabilidade humana é o alvo no nosso bate-papo, da nossa conversa dessa manhã. Eu gostaria de convidar vocês a descansar no fato de que quem governa a sua vida é o Senhor. Mas quando eu digo a você, descanse nessa verdade, eu não estou dizendo a você, relaxe. Viva de forma relaxada, afinal de contas o que tiver que ser será. Não, não é isso que eu estou pregando. Não, nem adianta, já está definido lá em cima, Deus já mexeu as pecinhas, então vamos embora para casa, vamos assistir TV porque nós estamos perdendo tempo. Não, a ideia é que em meio à soberania de Deus, e nela eu devo descansar, eu tenho as minhas responsabilidades, decisões, o meu serviço ao Senhor, a minha vida a Deus. Como é que eu, William, equilibro isso? Eu vou te dar um conselho, talvez te ajude. Para mim, tem servido. Eu equilibro isso com esse texto aqui de 1 Crônicas capítulo 19. Vamos lá. 1 Crônicas capítulo 19 não é bem um texto assim, claro sobre o assunto, mas é uma postura que eles adotaram e que eu adoto na minha vida. E se isso servir para você, no que diz respeito à leveza do que Deus tem para a minha vida, junto com a minha responsabilidade. E eu digo isso, irmão, porque para mim era muito difícil no início da minha caminhada cristã, tinha que tomar decisões e eu ficava, meu Deus, mas o Senhor está nisso, é da vontade do Senhor, o Senhor quer que eu faça isso, mas se Deus está no controle, mas e se eu estragar, e se eu fizer um negócio que não é a vontade do Senhor para a minha vida? Meu Deus do céu, eu queria tanto agradar a Deus que extrapolava os limites do meu descanso, da minha fé no Senhor que detém o controle da minha vida. Ele está na frente de todas as coisas. Eu penso que a melhor história, e eu já vou ler isso aqui, tá? Pode deixar aberto aí 1 Crônicas 19, mas assim, o melhor personagem que ilustra o fato da soberania de Deus andar de mãos dadas com a responsabilidade humana, é a vida de José no Egito. Eu não vou pregar sobre ele, mas eu gostaria que você lembrasse dele. Porque quando a gente fala assim, não, minha vida está na mão de Deus, então eu não vou temer o que me possa fazer o homem. Nós lemos isso várias vezes. Mas e o que o homem fez com José? Os irmãos de José, você conhece a história? Pô, isso não é só uma puxada de tapete, é o tapete, né, irmãos? Passaram o José, queriam matar o José. Aí depois venderam José como escravo no Egito. Imagina a sua família reunir, vender você, olha que coisa, venderam o Zé. Aí o Zé começa a trabalhar na casa do Potifar, Gênesis 39, as coisas começam a melhorar. A mulher do Potifar, que não valia lá essas coisas não, coloca os olhos no Zé.
O Zé é temente a Deus, foge do pecado, quer andar direito. Resultado, a mulher inventa uma injustiça, alcança o nosso José, e ele é preso sem merecer. Imagine você lendo para o José: não tenha medo do que o homem possa te fazer. Pode soar diferente na vida de alguns ouvidos aqui essa manhã ou em casa, dependendo do que você está passando. Você está bom, o Senhor é meu ajudador, eu pus minha confiança nele, pastor, mas meus irmãos me venderam. Eu pus minha confiança nele, pastor, mas me passaram a perna. Atendi um tempo atrás um irmão, sócio, dono de uma garagem, e o sócio dele, ele e mais um, na hora que ele vai trabalhar, esse irmão, ele abre a porta da garagem de carro, né? Ele abre a porta da garagem, cadê os carros? Rapaz, o sócio sumiu com todos os carros, mas deu o balão nele com força. Ele ficou sem entender. E para você falar para uma pessoa dessa: Deus está no controle, não parece. E diversas vezes José só vai piorando a vida dele, e a Bíblia faz questão de dizer: mas Deus estava com José, porque nós fomos ensinados a medir a presença de Deus tendo por base as circunstâncias. Então é muito comum no nosso meio: olha só, está vendo? Deus é comigo. E o inverso é verdade. Olha só, está vendo? Deus não é comigo. Mas Deus não é um Deus de está vendo. O nosso Deus vai muito além das circunstâncias. Deus tem planos, projetos que a nossa mente não alcança. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Estava dizendo para o irmão que nós só conseguimos enxergar algumas peças do quebra-cabeça. Por isso é bom colocar nele a confiança, porque quando nós damos alguns passos para trás e dizemos: Senhor, para mim parece isso, mas o que o Senhor deseja? Minha vida está na tua mão. Como é que o Senhor vê? Deus tem a leitura do quadro completo. Você pode dizer amém, querido? E eu não sei, não sei quanto a vocês, mas eu decidi e gostaria de convidá-los a chegar a esse lugar, de confiar de verdade, que ninguém pode estragar a sua vida. Ainda que hoje você esteja vivendo um momento da sua vida, tudo leve a crer que por causa do fulano, por causa da fulana, as coisas pioraram para você. Mas eu quero desafiar e repito mais uma vez: se a sua confiança está no Senhor, se você entregou sua vida a Ele, ninguém, e eu não estou exagerando, eu estou dizendo ninguém com força, ninguém pode estragar o que Deus tem para você. Continue confiando em Deus. Lá na frente, a história de José termina, e eu penso que vocês já conhecem, com os irmãos de José vindo comprar comida, rapaz, e se prostram diante do Zé. Olha que cena. Não tinha Instagram, senão a gente já ia ver a foto da turma. Vocês estão vendo? Tudo prostrado na frente do José. Aí o José, que teve esse sonho há anos atrás, imagina ele olhando e disse assim: quanto tempo. E eu comecei a achar que até estava doido. Olha aí. Eles não conheceram José. Em determinado momento José se revela: sou eu, José, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Epa, olha aí a soberania de Deus, de mãos dadas com a responsabilidade humana. Os irmãos venderam. Mas tudo que acontece na sua vida não é surpresa para Deus. Deus está no controle. Vamos repetir essa frase? Deus está. Bom, deixa eu tentar ajudá-los a enxergar a sua parte no projeto. Sua parte. 1 Crônicas 19, no verso 10,
traz uma história de uma guerra. Eu não vou ler toda a história da guerra, porque eu não estou pregando sobre a guerra. Eu vou mostrar uma atitude, uma decisão de Joabe, que era o comandante do exército de Davi. E o verso 10 diz assim, eu estou lendo primeiro na Almeida Revista e Corrigida. E vendo Joabe, que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, presta atenção, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão cercados, tem inimigo na frente e tem inimigo atrás, é isso que está escrito aqui. Fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, eram os inimigos da época. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Tá, deixa eu explicar. Eles saem numa guerra, eu não sei se vocês vão lembrar, uma vez eu preguei aqui sobre Anum e Naás. Não é um nome conhecido, talvez vocês não lembrem, mas ele é aquele rei que quando assume o lugar do pai, ele faz besteira, ele joga a oportunidade fora, e aí o Davi manda embaixadores, mensageiros, para saudar ele, cumprimentá-lo, levar presente. E eu não lembro, eu sei se você lembra da história, o que esse tal de Anum faz? Ele acha que é golpe, ele acha que é espião, e ele rapa a barba dos mensageiros de Davi até a metade, e pega a roupa deles e corta até o meio, e as nádegas ficaram de fora, e manda eles embora assim. Eles humilham os mensageiros de Davi. Eles humilharam os mensageiros de quem? Davi. Irmão, a vida já é uma luta. E tem gente que é assim, não pode, está tudo bem. Ele precisa arrumar confusão. E ele vai arrumar confusão com quem? Davi. Irmão, uma briga com quem você aguenta. O Davi, irmão, Davi não tem notícia de guerra perdida com Davi. Então ele entrou numa batalha terrível. E é essa batalha aqui que está acontecendo agora. Aí o Joabe vai para a guerra e ele percebe que ele está cercado. O exército de Davi, que ele era o comandante do exército de Davi, na frente e por trás. Então ele diz por mão dele, o Abissai, vamos dividir as forças. E eu ataco aqui, e se você perceber que o caldo entornou aqui, não está escrito assim, caldo entornou, né? Mas você perceber que o negócio ficou difícil aqui, você vem me ajudar. E você ataca aqui. Se eu perceber que você está com um problema aqui, eu também venho socorrer você. É o que está escrito no próximo texto. Olha o versículo 12, ó. Disse Joabe, ele está falando por mão dele, o Abissai, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Agora vem o detalhe. Esse versículo eu queria que você marcasse na sua Bíblia. 13. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Essa para mim é uma frase que me norteia, porque ela esconde um princípio. O princípio é: Deus está no controle, Ele é soberano, mas isso não quer dizer que eu vou para casa, deitar na rede e dizer o que tiver que ser será. Não cabe isso na mesma frase com Deus. Eu tenho responsabilidade de abraçar o que Deus está entregando e confiando nas minhas mãos. Então, se você quer viver plano de Deus, projeto de Deus para a sua vida, a melhor maneira de você viver o que Deus tem para você é dando tudo o que você pode dar nos projetos que caírem na sua mão diante de você. Mas quando eu digo tudo, é tudo mesmo, a ponto de você, não, eu tentei, eu lutei, eu trabalhei, olha, eu dei o sangue, eu fiz. Se não deu, é porque realmente Deus não queria que desse. Porque no que dependeu de mim, eu fiz o meu melhor. Olha como a NVT traduziu
esse verso 12 e 13, a NVT é a nova versão transformadora. 1 Crônicas 19, 12 e 13, diz assim: Joabe disse ao seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Agora, coragem, coragem, coragem. Vamos falar? Coragem. É para viver, tem que ter coragem. Senão você nem sai de casa. Coragem. Lutemos bravamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Vamos lutar. Mas vamos lutar bravamente. Vamos lutar com força. E seja feita a vontade do Senhor. Eles não estão em casa dizendo assim: seja feita a vontade do Senhor. Não, estão lutando e dizendo: seja feita a vontade do Senhor. Vocês entendem que nós precisamos fazer a nossa parte? Agora, é óbvio que a nossa batalha, Efésios diz isso, hoje ela não é contra a carne, não é contra sangue, nós sabemos disso, mas nós ainda temos lutas a serem travadas. E eu separei uma, que ela é muito pontual para os nossos dias. E se o seu HD estiver cheio, você diz assim: pastor, vim hoje para a igreja, o pendrive aqui da minha cabeça, ó, já lotou, então apaga, e aí você vai gravar agora, isso aqui. Essa informação é importante. Salmo 73. Que batalha é essa que eu quero chamar a sua atenção, que precisa ser travada hoje? Agora. Salmo 73. Muito bem. Vou ler hoje na NVT. Esse salmo aí. Verso 1 diz assim: certamente Deus é bom para com Israel, para os que têm um coração puro. A Almeida Revista e Corrigida traduziu: para com os limpos de coração. Os limpos de coração. Para um pouco e olha aqui um minuto para mim. Deus é bom? Você tem certeza? Quando está dando tudo errado, você ainda acredita que Deus é bom? E o texto está dizendo que Deus é bom para quem? Pode colar, interpretação, texto. Para aqueles que conseguem manter um coração limpo. Pensa numa tarefa difícil. Todo dia Satanás tenta sujar o nosso coração. Todo dia. Em todo ambiente onde tem gente, seja igreja, seja trabalho, seja família é craque. Porque quanto mais a gente se importa com a pessoa, quanto mais a gente ama, quanto mais a gente gosta, maior a ferida que essa pessoa pode fazer em você. Porque se um bêbado da rodoviária gritar: ei, você não presta, e gritar para mim: ladrão, ei, mas vai entrar aqui, vai sair aqui. Quem disse? O bêbado da rodoviária. Agora, puxa, o meu irmão, alguém em quem eu confiei, abri o coração, derramei minha vida. Bom, o salmista Asaf, esse não é um salmo de Davi, é um salmo de Asaf. Ele vai abrir o coração dele para nós aqui nessa manhã. É o coração de um salmista, não é um encapetado, não é perturbado, não é endemoniado. Ele vai contar o testemunho dele para nós. O verso 2 diz assim, ele vai dizer: quanto a mim, quase tropecei. A Almeida traduziu: quase desviei. Quase desviei. Meu Deus, mas o que é que pode fazer um salmista quase desviar, quase cair? Bom, os meus pés se escorregaram e eu quase caí. 3, pois eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua adversidade. Opa, ele está abrindo o coração. Ele está dizendo assim: eu não consigo entender
por que eu faço tudo certo e para mim é mais difícil? Você já ouviu essa frase? Você já usou essa frase? Parece que sabe, uma luta para eu andar direito. Aí eu olho para o fulano, para fulana. Fulano não quer saber de nada de Deus. Fulano não quer saber de igreja. Fulano não quer saber de Bíblia. Não quer saber de oração. Meu Deus, fala mais do que o homem da cobra. A língua, pastor, maior do que qualquer gravata. Uma coisa de doido. E eu olho para ela, as coisas estão indo bem para ela. Lá na empresa vende, que é uma maravilha. Meu Deus, prospera, que é um trem. Eu olho para ela e falo, não estou entendendo. Parece que para ela as coisas são melhores do que para mim. E ele sujou o coração com a inveja, fruto da comparação. E hoje está mais difícil, com o advento das redes sociais. Hoje a pessoa acorda, ela abre o Instagram. Já desanimou. Aí, nas Maldivas. E eu tenho que trabalhar hoje. Está lá, nas praias. E eu vi uma foto esses dias, irmão, que o cara não estava nem na praia, ele estava num barranco de areia, e ele tirou assim, segurando um coco, mas a foto fechada, parecia areia de praia. Que nada, irmão, era um caminhão que tinha acabado de descarregar na obra, e o cara deitado ali. Irmão, não se mova por comparação. Você não pode olhar para os outros para medir, mensurar a sua vida, sua alegria, sua felicidade. Está em Deus, está em Deus. Eu sei que é maravilhoso dizer isso, ouvir isso, mas quando é com a gente, o salmista disse, eu quase desviei. Ele começa a relatar o que ele via, o ponto de vista, como era, como ele via. Olha o 4. Levam uma vida sem sofrimento. Tem gente que é assim, parece pelo menos assim, né? Parece que eles nem sofrem, ó. Tem um corpo saudável, forte, não enfrentam dificuldades, não estão cheios de problema como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, o coração vive cheio de más intenções, zombam, falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar violência, falam como se fossem donos dos céus. Suas palavras são arrogantes e percorrem a terra, por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. E o que Deus sabe? Eles perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Gente que diz, que Deus o quê, rapaz? Que Deus está vendo. Que Deus está vendo o quê? Que Deus sabe o quê? Vejam, verso 12, como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Ele entupiu. E você nunca? Pastor, eu estou olhando aqui a vida do fulano na empresa e tal. Eu não estou entendendo não, mas eu vou na igreja, eu até ajudo lá, faço lá as minhas ofertas. Eles estão a vida tranquila, sossegados, crescendo, prosperando, vendendo. Eu não estou entendendo. Por que parece que para mim o negócio está mais complicado? Olha o 14, o que ele diz. Olha o 13, irmãos. Foi à toa que eu mantive o meu coração puro. Sabe, Deus, eu estou começando a achar que esse negócio de não pode, estou vivendo em santidade, eu não posso pecar, eu quero viver com Deus. Será que isso é à toa? Será que vale a pena mesmo? Olha como é que ele estava ruim. Olha como é que ele está bambeando. Aí ele diz no 14, o dia todo só enfrento problemas, cada manhã só castigado, cara, só luta, só acordo com guerra, com batalha. Se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Aí vem o 17, vamos ler juntos o 17? Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Agora eu entendi, Deus. Eu entendi, Deus, e peço ao Senhor perdão. Olha o 21, pula para o 21, porque é muito comprido o salmo. Percebi então
que o meu coração se amargurou. E que eu estava despedaçado por dentro. 22. Fui tolo e ignorante. A teus olhos, Deus, eu devo ter parecido um animal irracional. Senhor, me perdoa. É o que ele está dizendo. Senhor, eu estava ruim na cabeça. Senhor, eu estava me perdendo. Como é que termina no verso 28? Vamos pular para o 28? Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano, meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Está aqui para mim uma batalha dos nossos dias, uma batalha de hoje, uma batalha do agora. Existe uma batalha sendo travada todos os dias pelo seu coração. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, e vocês conhecem: sobre tudo que se deve guardar. Guarda o cartão de crédito, a bolsa, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus tem saída para você. Mas Satanás joga pesado nessa guerra. Satanás está tentando mostrar para alguns que Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, aí ele começa a apontar: isso aqui na sua vida não teria acontecido, isso aqui na sua vida, isso aqui nunca que um Deus bom teria deixado acontecer com você, isso aqui também, essa circunstância aqui, e aí você bambeia porque não confia na soberania de Deus. Porque quando você decide confiar que a sua vida está no controle, quando você enfrentar situações difíceis, e vai enfrentar, não é praga, é vida, como eu quero convidá-lo a reagir assim: a minha vida está nas mãos do Senhor. Tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer com força, a minha parte. E vou guerrear principalmente para que o meu coração não azede, para que o meu coração não entupa, que é o que Satanás quer. E é por isso que ele começa o 73 com o verso 1, e o verso 1 na verdade não é o início, não é a introdução do Salmo, é a conclusão. Vamos ler de novo, 73, 1, o que diz o 1? Certamente o quê? Ele tem convicção nisso aqui agora. Ele está dizendo: não, é certo isso. O que é certo? Que Deus é bom. Eu tenho certeza que Deus é bom. Mas ao decorrer do salmo, ele não parecia ter essa certeza. Ele não teve essa certeza. Ele bambeou nessa convicção. E porque ele passou pelo que ele passou, e ele conta, quase desviei, eu comparei minha vida com a vida do ímpio, eu olhava para eles, e para mim está mais difícil, e eu comecei a questionar se realmente Deus é bom. Mas ele conclui no primeiro, dizendo assim: não, certamente Deus é bom. Mas a informação que vem depois, ela é tão importante quanto a primeira: Deus é bom para com os de coração puro, para com os limpos de coração. Então eu consigo ouvir o salmista dizendo assim, o Asaf: Deus é bom, mas eu quase me perdi nessa questão, porque eu comecei a questionar algumas coisas na minha vida, e o meu coração se encheu de inveja dos outros, e eu fui movido por concorrência e comparação. Eu comecei a medir minha vida pela vida do vizinho, e comecei a questionar se realmente Deus é bom. Mas eu entrei no santuário de Deus, e tudo ficou claro. Eu vou morar com Ele eternamente. Eu entreguei minha vida para Ele, eu me rendi ao Senhor, e posso dizer a vocês: certamente Deus é bom. Mas Ele é bom para aqueles que mantêm um coração puro, um coração limpo.
Qual é a nossa batalha de hoje? Não é de hoje, domingo. É da nossa vida. É manter o nosso coração puro, limpo. Para quê? Para experimentar a bondade de Deus. Você quer ver? Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 5:8. Vamos ler juntos? Jesus no Sermão da Montanha vai dizer assim. Vamos juntos, vamos lá. Bem-aventurados, quem? Limpos de coração. Por quê? Verão a Deus. Claro, você pode ler. E obviamente, um dia que eu morrer, um dia que eu partir, eu vou ver Deus. Eu também quero ver Deus lá no céu, quero morar com Ele eternamente. Mas deixa eu ser um pouquinho ousado com vocês, sabe? Eu quero ver Deus aqui também, sabe, irmão? Eu não estou falando de uma imagem, eu não estou falando de uma aparição, eu não estou falando de uma experiência que quiser aparecer para mim, aleluia, eu não chuto não, mas eu estou falando de eu quero ver Deus nos meus filhos, eu quero ver Deus no meu casamento, eu quero ver Deus na minha vida financeira, eu quero ver Deus nessa igreja, irmãos, eu quero ver Deus nessa igreja. Mas está escrito aqui que só vê Deus os limpos de coração. Satanás sabe disso? Ele sabe disso. Ele sabe disso. Uma das coisas, irmãos, que atrapalham demais nós recebemos milagres e ação da parte de Deus na nossa vida é um coração entupido, e o salmista denuncia isso. Deus é bom, mas quanto a mim eu quase perdi, eu quase desviei, eu quase caí, mas eu concluo que Deus, certamente Deus é bom, e Deus é bom para os limpos de coração. Jovem rico procura Jesus, bom mestre, e Jesus já dá uma no meio dele, vocês lembram não? Por que vocês me chamam de bom? Bom só tem um, e é Deus. Eu quero desafiar você a acreditar nisso. Deus é bom. O Deus que você serve, que você escolheu abraçar para a sua caminhada cristã, é bom. Deus é bom. Deus quer te ajudar, Deus quer guiar a sua vida. Você pode estar num momento de guerra, mas se a sua vida está na mão dele e você está orando, você está fazendo a sua parte, você está guerreando, você está na batalha, você pôs seu coração e está pondo com força, fazendo o que você pode fazer. Descansa na soberania de Deus, no governo do Senhor. Você vai ver. Você pode não entender muita coisa agora, lá na frente você olha para trás e diz: eu queria fazer uma oração por vocês e quero contar uma história. Vamos ficar de pé, que eu quero contar uma história e a gente já ora. Momento assim, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu enfrentei assim, uma situação muito difícil, muito complicada. E quem é que não enfrenta? Quem que não passa? Mas sabe aquele momento que você não está entendendo nada? Eu abro a Bíblia, um livro tão grosso, e parecia que nada é para mim. Participava dos cultos e assim, nada falava comigo. E é interessante porque eu vi o irmão do lado chorando, o outro comentando, dizendo: rapaz, que reunião. Eu falei: meu Deus, mas que reunião foi essa que ele participou? Porque ele não mexeu comigo assim, nesse nível não. Aí Deus me deu uma palavra, eu quero dar para vocês. Deus me fez enxergar que eu estava no meio da travessia do Mar Vermelho, espiritualmente falando, obviamente, né? O que eu quero dizer com isso? Existe aquele momento em que o mar está fechado. Moisés até ora: Deus, 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 e Deus, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Então ele estende o cajado, todo mundo conhece a história, aquele milagre fantástico se abre, e Moisés entra com o povo, amém, irmãos? Vocês conseguem sentir o clima da salvação, do escape, do livramento? Irmão, não é um corguinho que abriu, não é um mar, aquele negócio rápido, assim, dá até medo de entrar, mas no calcanhar deles o maior exército do planeta, o Egito, era a potência da época. O pessoal vai trucidar a gente, que o pessoal não sabe lutar, um monte de escravo, só aprendeu a pisar barro para fazer tijolo. Então na hora que eles enxergam a saída, é na hora, glória a Deus, é o Deus do escape, é o livramento, é a saída. E o Moisés: vamos embora, e a turma entra. Vocês estão comigo dentro do mar?
Fala, estamos só para ajudar o pastor. Estamos, pronto. Agora vocês olham para trás no retrovisor. O mar está aberto ainda. E quem é que entra? O faraó, esse bicho ruim. Com todo o exército entra. Eu não sei vocês, mas eu já penso assim. Ah, Deus, por que o Senhor não fechou o negócio, Senhor? Nós já entramos, já estamos protegidos. Fecha e eles não alcançam a gente. Na nossa cabeça está resolvido o problema. A gente gosta de fazer isso, né? De dizer assim, Deus, levanta daí, levanta do trono. Eu vou sentar e vou dar uma aula para o Senhor de como resolver minha vida. Eu vou dizer para o Senhor como é que o Senhor tem que fazer para resolver a minha vida. Poxa, o trabalho tão fácil, um negócio tão tranquilo. Aí eles estão no meio. Meu Deus do céu, eles olham para trás. E entrou e vão embora, aquela coisa toda. Meu pai, não precisamos correr. Que aflição. Quando sai o último israelita, Deus diz, estende a vara. Aí ele estende. Ai, o mar. A minha Bíblia diz assim, não sobrou um inimigo. Nenhum. A vitória foi total e completa. Sabe o que Deus tem para você, querido? Vitória total e completa. Confia em Deus. Você não está entendendo agora? Descansa na soberania do Senhor. Regace as mangas e vá para a guerra. E seja feita a vontade do Senhor. Fecha os teus olhos.